E aí, gente, vai iniciar isso aqui. A gente vai para a aula 40 do nosso curso sobre a Berkshire Hathaway, sobre o mercado de investimentos. E eu já vou começar hoje com uma coisa que o Munger disse sobre Opportunity Cost. Tomara que tenha escrito certo. Opportunity Cost. Ou custo de oportunidade. O que é isso daqui? O Munger fala sobre isso. Então, isso aqui é uma fala do Munger. Sobre. Uma pessoa perguntou quais foram os seus erros na Berkshire Hathaway. Na verdade, ele aplicou especificamente pro Munger, né? Qual o seu maior erro na Berkshire Hathaway, né? Recente e tal. Eu pensei, nossa, ele vai falar sobre algo recente, né? Mas ele falou mais no geral. Ele vai falar que os maiores erros da Berkshire Hathaway na relação à alocação de capital, porque eles vão falar que a Berkshire Hathaway tem várias empresas, principalmente naquela época no setor de seguros. A Geico, por exemplo, no seguro de carros, etc. Eles começaram a ter várias empresas de seguros. Anteriormente não, depois sim. A Berkshire Hathaway antigamente era uma empresa textil. E era uma partnership, que é um tema que eu posso falar posteriormente, em relação a investimentos. Mas o grande ponto é que eles alocam capital. Então eles compram empresas e tem alocações em ações também. Porque empresas de seguros, para quem não sabe, elas precisam alocar capital em ações. Tipo, essa é uma necessidade de empresas de seguros. Então, por aqui. Isso aqui se chama Insurance Fund. Eu não sei português. Insurance Fund. É o fundo de seguros, talvez? Um fundo de seguros ele também faz investimentos porque esse capital, basicamente uma empresa de seguros ela é uma pool de capital. Que é isso? Você tem um monte de pessoa dando dinheiro entrando aqui, certo? Você tem pessoas que estão dando dinheiro por serviços que não são realizados. Eles são realizados somente quando, por exemplo, a pessoa tem o carro roubado, aí que ela recebe o seguro. A casa explode, aí que ela recebe o seguro. Furacão, aí que ela recebe o seguro, sei lá, terremoto, enfim, depende do seguro. Deslizamento de terra, não sei. Então, só é pago quando dá merda, né? Tem toda uma matemática por trás disso e tal, que eu tô pensando em fazer um curso sobre, uma aula sobre matemática para seguros, né? Que é Actuarial Mathematics. Actuarial Mathematics, que é mais seguro de vida, mas também tem para seguro de outras coisas, a matemática por trás disso. Que é chamado de claim. Claim é basicamente quando você vai, por exemplo, vamos supor que tu seguro de roubo de celular e aí a empresa tem que te pagar celular, então você faz uma claim sobre esse celular. Tu tá pagando seguro ao longo do tempo do celular, mas somente quando é roubado, que é pago. Aí tem toda uma questão legal por trás disso, tu não pode mentir, etc. Bom, então uma pool de capital recebe inflow de capital continuamente. O que não falta para eles é grana. Só que essa grana ela tem que render acima da inflação. Por isso que o fundo de investimento de seguros normalmente está associado a outros tipos de fundos, né? Como por exemplo fundos de equity, fundos mútuos. Não estou dizendo que é Berkshire, exatamente, né? Então tem vários fundos que fundos de investimentos que estão associados a um fundo de seguros também investe neles, para ter um repertório maior dos investimentos. Tem fundos de pensão também que fazem a mesma coisa, tá tudo associado. Eles não dependem muito de leverage. Então a Berkshire Hathaway não depende, ao menos na época, de leverage. O que é leverage nesse contexto? Crédito. Crédito para pegar empréstimo, por exemplo, uma LBO, que é um Leverage buyout, que empresas fundos de equity normalmente fazem, é basicamente ele pega crédito, a empresa pega crédito para comprar uma empresa. Ele pega crédito de quem? Do banco, né? Só quem pode dar um valor de capital tão grande é o banco. Porém, se não tem liquidez no setor bancário, aí não compra empresa. Então, tem fundos de equity que dependem muito de leverage. Não, todos dependem de leverage, né? Que no fim dependem de relações inflacionárias na economia, como a ideia é mais econômica, né? Por exemplo, dependem de reservas fracionárias, dependem de dinheiro ser papel.
coisas que geram inflação, né? Tipo, a geração de inflação, como eu já dei em outra aula, sobre senhoriagem, ela beneficia fundos de equity, etc. Que não necessariamente geram valor, sempre. Mas o grande ponto é que eles não dependem de leverage. Só que eles têm que alocar esse capital com uma relação de custo de oportunidade. O que é custo de oportunidade? O custo. Isso aqui é até para pessoas comuns, né? Por exemplo, tu vai numa loja comprar um videogame. Tu vai comprar um Play 5. Qual o custo de oportunidade do Play 5? Então tu quer um Play 5. Qual o custo de oportunidade? Vamos supor que ele custa, é, no momento, 3 mil. Então eu vou pôr aqui. Então, o Play 5 ele custa 3K. O PS4, vamos supor que está custando 2,8K na loja que você foi, tá? O PS3, que tipo Fat, que tem PlayStation 2 e PlayStation 1 embutido, né? Tu pode jogar todos, se for original. Esquece destravado por enquanto. Vamos supor que ele tá 1.6, 1.8K. Qual que é o custo-oportunidade de um deles? Cara, isso é uma questão de preferência pessoal também, né? Que a gente tá falando mais de consumidor. Quando a gente vai para alocação de capital, tem outras questões. Mas o exemplo que eu quero dar é que o custo-oportunidade tem a ver com quanto você vai pagar e qual que vai ser o seu retorno disso. Qual que vai ser o seu retorno de você ter um PlayStation 5? São jogos mais caros, mas você vai ter os jogos mais novos. Você vai ter o Resident Evil Requiem, que você não pode jogar no PlayStation 3. Eu creio que não pode no PlayStation 4. Você vai ter o novo World of War que lançou ontem, que é 2D, que é o Sons of alguma coisa. No PSP também tem da história dele. Conta um pouco da história dele no PSP, mas enfim, eu zerei muito tempo atrás. Mas o grande ponto é que é uma relação de custo-oportunidade. Nesse caso, pessoal, subjetiva. De uma empresa, também tem relação de custo-oportunidade. Em relação, nesse caso, do Munger, a explicação dele era de empresas que eles deveriam ter adquirido, poderiam ter adquirido a um preço menor e abaixo do que vale, mas eles não fizeram isso, por N razões. Então, os maiores erros deles não são o que eles fizeram exatamente sempre, mas o que eles deixaram de fazer. O que é interessante do ponto de vista empresarial. O que não tem como você maximizar o lucro do ponto de vista matemático. É impossível você fazer isso daqui, ó. Eu vou pôr de uma forma clara ali. Eu já falei em outras aulas sobre isso. Não tem como você minimizar os custos e maximizar os lucros em relação à produção de N commodities. Isso aqui é minimização de custos e aqui é maximização de lucros, que eu vou colocar FI, só para ficar mais simples. Então, tu não pode tu quer minimizar custo? Tu vai minimizar custo. Tu pode minimizar o custo no mais, assim, perfeitamente possível, onde você fez tão perfeito que não haveria forma de você minimizar custo melhor do que isso ao longo do ano. Então, tu tem uma empresa de café, tu minimizou o custo de produção de café de forma tão perfeita que não teria outra forma técnica, pesquisa e desenvolvimento que poderia gerar uma minimização maior. Maximização de lucro, uma maximização tão grande em relação à alocação de recursos que não teria como se maximizar mais. Não ter, assim, nenhuma empresa poderia fazer melhor que você isso e nem você poderia ter feito isso melhor em mundos possíveis, né? Para ir para mais filosofia aqui. Em relação à produção de produtos para depois vender. Isso é impossível. Por que é impossível? Porque sempre tem uma forma de você minimizar o custo mais e maximizar o seu lucro maior. Depende se você achou que a sua forma foi a melhor, mas teria sim outra forma melhor. Então a questão é, sempre tem uma forma de minimizar custo ou maximizar lucro de formas que você não conhece, né? Então não existe minimização de custo ad infinitum e maximização de custo do ponto de vista máximo, do ponto de vista matemático, né? Do ponto de vista... Normalmente, para essa explicação, você tem que usar um pouco também de... como eu falo? Explicar isso no espaço de Hilbert, né? Não tem como se maximizar no espaço de Hilbert o lucro em relação a ações feitas numa empresa. Do ponto de vista óptimo máximo, né? Então sempre você tem uma margem de erro. Isso aqui eu já falei em outras aulas, né? Então por que isso daqui? Tu tem sempre
porcentagem de erro na produção. Então, coisas que você realizou de forma incorreta, de repente, você poderia ter comprado uma máquina que poderia aumentar a sua capacidade de produção e você não fez e você não minimizou o custo como deveria. Ou você não treinou seu pessoal o suficiente e eles teve erros na produção, parte do lote vai ter que ser queimada ou destruída porque é inútil, porcentagem de erro. Então você sempre vai ter porcentagem de erro, o que vai alterar a minimização de custo e maximização de lucro. Em relação a custo de oportunidade, o fato de eles não terem alocado capital em algo que eles criam e que de fato iria, e de fato aconteceu depois, seria um bom investimento, eles perderam dinheiro, ou seja, eles não maximizaram seu lucro do ponto óptimo que eles poderiam dentro do seu repertório. Então tudo depende aqui de conhecimento, no fim, né? Então para você maximizar isso aqui, você precisa de conhecimento. Nada mais importante na economia do que informação e que know-how, né? Nem que know-how, eu acho mais uma informação. Então, por falta de conhecimento, tu tem essa margem de erro. Como somos seres humanos imperfeitos, sempre vai ter margem de erro. Somente um ser divino poderia não ter margem de erro em produção. Pra ficar mais claro, né? A impossibilidade da maximização de lucro do ponto de vista óptimo matemático, né? Então, isso é muito importante, né? Custo de oportunidade é uma relação bem interessante. Bom, tem várias coisas que eu já falei anteriormente, que eu não vou citar novamente. Tem uma relação que ele fala sobre a burger. Eu vou falar em português, né? Um hambúrguer na mão é melhor do que dois na moita, né? A burger in the hand is better than two in the bush. Em inglês soa melhor, né? O que significa isso, né? É basicamente um ditado que a gente já viu aí de outra forma, né? Um pardal na mão é melhor que dois voando. Isso daqui é muito interessante em relação até ao investimento, né? Então vou citar a versão em português, né? Um pardal. Não, a aplicação, né? É melhor pouco na poupança do que muito. É melhor pouco na poupança do que muito no além. É melhor. Tipo, as pessoas falam, não, você não pode deixar capital parado porque senão a inflação vai comer poder de compra. Sim, é verdade, concordo. Porém, é melhor capital parado do que capital que você investe e perde. Vocês concordam? Então a empresa vai fazer um investimento. Só que ela perde nesse dinheiro, nesse investimento toda a sua grana. Faz um projeto horrível, não dá certo. Eu vi uma empresa de relógios, por exemplo, nos Estados Unidos, que ela tinha uma ideia legal, teve lucro pra caramba no primeiro ano, no segundo. No terceiro, eles tiveram uma ideia de fazer um relógio diferente. Fracassou, tiveram dívidas, no caso. Formaram dívidas ao invés de lucro. Então, às vezes é melhor você focar no que você tá fazendo, não ter ideias de idiotas do que você ter idiotas e perder tudo, né? Então, isso aqui é muito importante, porque isso aqui é importante para empresas também, né? Não só para pessoas. Porque uma empresa que tu investe e ela tá gastando capital de uma forma inútil, né? Por exemplo, a Ubisoft. Recentemente, ela tem feito jogos muito ruins, o que é ruim para o longo prazo dela, em relação a outras empresas que estão crescendo mais no mercado de games. Eu realmente não gosto da Ubisoft porque ela realmente faz jogos muito fora do padrão eu não vou falar já padrão japonês, padrão Dark Souls, mas do padrão asiático, talvez, que estão sendo mais minimalistas, né? Tu joga, por exemplo, Shadow of the Colossus, um Ico, é extremamente minimalista o mapa, né? As coisas que estão na sua tela. E isso gera um repertório maior em relação à jogabilidade, né? E isso é importante para a empresa ter por exemplo, a própria... Porque, por exemplo, quando lança um jogo da From Software e um da Ubisoft, pode ter certeza que, por mais que os da Ubisoft sejam populares, né? Como Assassin's Creed da vida, o da From Software tem muito mais ganho de retenção de consumidores, né?
Pessoas que vão recomprar jogos da empresa porque sabem que é bom e porque sabem que tem uma estrutura de produto minimalista e mais interessante. Então, é melhor às vezes não fazer um jogo do que fazer um jogo ruim e vender pouco. É muito melhor você não fazer um filme do que fazer um filme ruim e vender pouco. É uma coisa tão simples, né? One burger in the hand is better than two in the bush. Realmente, essa é a dica que eles dão, né? Tem muito a ver com o mercado de ações também, porque você, ao investir numa empresa, tu tá pensando que ela vai reinvestir seu capital de forma que no longo prazo, né, daqui a 2, 3 anos, tu tenha o retorno do seu dinheiro a mais do que você investiu. Então, é uma queda, porque você tá falando de investimento de longo prazo, né? Então, esse é um ponto, né? Você tem a noção de negócios inevitáveis, né? Então, empresas inevitáveis, estilo Thanos. Empresas inevitáveis. E a pergunta nessa época foi se a American Express era uma empresa inevitável. Tem um histórico de investimento na American Express também do Buffett. Então, o setor de aviação, segundo eles mesmos, que eles entendem bastante sobre o setor de aviação, tem um lucro muito baixo, né? Porque o custo é muito alto. Então, não só de aeronaves, combustível, etc. Porque você tem, sim, uma demanda muito alta. É um mercado que faz muito dinheiro. Só que o custo é muito alto, né? Então, tu tem várias razões para ter um custo alto, né? Em relação a o uso do combustível, da questão da aeronave, que tem que estar extremamente no mercado bem específico, com uma engenharia e com uma estrutura que seja segura, né? Então, tu tem reparos, um custo de manutenção, depreciação nesse sentido, e amortização muito alto. Então, o mercado de aviação, ele é um mercado que tem problemas. Teve um tempo na American Express que teve uma crise, eles iam ler livros, né? Que o Buffett investiu na crise, pra caramba. E depois a empresa voltou ao normal. Então, empresas inevitáveis é a empresa que ela não vai sair daqui. Tipo, a Apple vai falir daqui a 2 anos? Eu acho que não, cara. Eu não sei o futuro, só Deus sabe, né? Na verdade, é pecado você achar que sabe o futuro, né? Tem uma passagem de Tiago disso, né? Tipo, se você acha que tu vai pra um lugar, fazer um negócio e vai ser bem sucedido, e você se gabar disso é pecado, né? Então, achar que sabe o futuro quando o futuro pertence a Deus. A gente não sabe o futuro. O que a gente tem é dados que podem ser úteis pra gente entender, ok, provavelmente essa empresa não vai ser daqui nos próximos 10 anos. Como a Apple, como a Microsoft, como a Amazon, como a Meta, talvez. Então, tem empresas que elas têm uma noção de que elas têm um repertório que permite que elas sobrevivam por mais tempo. Tem empresas inevitáveis são essas. Por exemplo, o Facebook quando caiu em 2020. Um monte de gente revendeu a ação. Aí fala, nossa, o cara brasileiro lá que fundou o Facebook também perdeu um monte de grana. Mano, ele não perdeu grana, cara. Era só ele segurar as ações até subirem. E, de fato, subiu. E mais do que nunca. Então, na queda, numa empresa inevitável, né? Tem que identificar qual é inevitável, né? Porque na época da crise, todo mundo tá falando, tá um monte de hype que vai cair. Facebook e tal, tava toda aquela crise lá da privacidade hackeada da vida. Então, tu compra na crise, tu compra na merda. Uma empresa inevitável. Uma empresa que ela provavelmente não vai sair nos próximos anos. E se a empresa for falência, aí tu se lasca, né? O exemplo do Facebook, óbvio que não ia falir, cara. Enfim. Então, empresas inevitáveis, elas tendem a continuar existindo, né? Eles falam sobre o que é importante, isso aqui é muito importante também. Sobre moeda, né? Sobre investimento em moeda, Forex. Currency, ou moeda, é importante, mas não conhecível, knowable. O que é esse termo knowable nesse contexto? Eles falam algumas vezes sobre o que é conhecível, knowable, e o que é importante. Então, normalmente eles focam em coisas que são conhecíveis, que eles podem entender como funciona, e que são importantes no mercado, em relação à alocação de capital. Nesse contexto de Forex, de moedas, tu tem que ter muito conhecimento
de política, geopolítica, um pouquinho de história e um pouquinho de relação de entender flutuações de mercados globais de países, né? Para você entender por que o dólar vai depreciar em relação ao euro num momento específico, ou o euro em relação ao ien, ou o ien em relação ao euro e etc. Ou o sterling em relação ao dólar. Para você entender essas flutuações, seja para segurar em dinheiro em euros ou dólares por muito tempo, né? Que eu creio que é a melhor visão. Então, tu compra dólares, não aposte no dólar contra o real, porque provavelmente não vai ser uma boa, né? O real tá uma bosta, vai continuar uma bosta. Comprar na alta vai ser uma idiotice. Mas a grande questão é que você reter dólares e euros, né? Não comprando com reais, se possível, né? Tem uma forma de você fazer isso de forma correta, né? Mas você tem que entender flutuações do mercado que dependem de questões realmente políticas, né? Então, falando de países que controlam essa moeda legal tender. Então, o mercado de Forex, ele é movido por países que controlam que têm economias próprias que afetam a sua moeda, porque eles podem alterar o valor da moeda quando eles quiserem, imprimindo dinheiro ou fazendo formas inflacionárias de administração da sua economia. Então, por esse fato, o Forex ele é ligado à política, é ligado a decisões de um presidente, por exemplo. O Trump, por exemplo. O que o cara do Fed fala lá, que mudou, né? O cara do Fed recentemente, vai impactar o mercado do Forex diretamente, porque a moeda é controlada por uma empresa. Seria diferente de se uma moeda fosse que nem as criptomoedas que não são controladas por ninguém. Aí você teria um Forex que não seria tão movido por razões políticas, né? Mas por conta que é um mercado movido por países e não necessariamente apenas empresas, embora também é de certa forma, você tem essa relação, né? Então, eu vou falar que o Subvalue Investing é adquirir mais do que você pagou, né? Pela ação, né? Então você sempre pega uma empresa que tá na merda, né? Ou que tá abaixo do valor dela de mercado real. Outras questões da base de 2000, né? Sobre empresas farmacêuticas, né? Que elas normalmente são mais seguras que o mercado de tecnologia, mas depende. Então, às vezes dá merda também no mercado de empresas farmacêuticas. Mas normalmente é visto como um mercado mais seguro, né? Mas depende, né? Teve uma farmacêutica, por exemplo, no Brasil, que teve um escândalo há um tempo atrás, enfim. A Berkshire Hathaway não usa leverage necessariamente, ou segura dinheiro. Aqui vai por custo de oportunidade, né? Se eles não têm uma oportunidade clara, eles não vão gastar grana. Então, vamos supor que tem várias oportunidades de empresas para comprar, mas eles não acham que sejam boas. Então, eles vão segurar o dinheiro que está sendo alocado de poupança para eles até ter boas oportunidades. Eles não vão investir só pra falar, a gente tá fazendo alguma coisa. Então tem anos que eles compraram menos empresas, tem anos que eles compraram mais, simplesmente porque eles viram oportunidades. Mas eles não compravam simplesmente por comprar. E com ação também deve ser assim, você não pode comprar ação só por comprar a esmo, né? Qual a outra questão? Uma coisa interessante também que eles falam, da que eu tenho que citar. Eles dizem, acho que eu não sei se é verdade, tá? Que provavelmente, naquela época pelo menos, lucros corporativos, eles tendiam a 6% do PIB. Lembrando que PIB não é tão útil assim para macroeconomia, como alguns pensam, PIB per capita, etc. É útil como um índice interessante, mas não tão quanto as pessoas pensam, né? Mas o lucro corporativo, ele não pode passar, não passa menos de 6%. Se passar mais de 10% seria talvez um problema, né? Em certo sentido, eu tô tirando do contexto a frase deles, tem que ver no contexto, mas basicamente eles vão falar que até a questão, será que é possível que os lucros corporativos sejam mais de 10%? Isso seria bom ou não? Aí você pode falar sobre isso, né? Sobre como os ganhos do setor de seguros vêm muito do mercado de equity, como eu já falei, eles falam sobre isso na palestra dos anos 2000. Sobre como fundos de fundos, que eu falei fundos mútuos, mas também tem fundos de fundos, que são fundos que escolhem fundos para você investir. É basicamente um esquema nada a ver, né? Tu basicamente tá pagando alguém para escolher os fundos que você vai investir, que é esquisito.
Eles falam que é esquisito, né? Sobre como você contratar alguém pra fazer investimentos pra você também é algo esquisito. O próprio Benjamin Graham fala também. A não ser, o Benjamin Graham fala no Secret Analysis, ao menos que ele invista junto com você, que ele faz a mesma alocação que você, como hedge funds fazem, ele também invista o seu próprio capital, não seria bom você ter um, um manager, um gerenciador de seus investimentos, né? Ah, sobre, aqui já falei também sobre isso. E também, por fim, modelos para analisar negócios tem que ser baseados em experiência, né? Então ele vai falar sobre como o próprio Buffett, ele vai basear muito em experiência, né? Ele vai falar que o Munger vai dizer que o Buffett, ele ficou melhor ao longo dos anos em investimentos por questão de acúmulo de experiência. Essa experiência é extremamente importante para você melhorar em relação a nesse mercado, né? Então, basicamente é isso. A gente foi de 98 até 2000. Eu creio que eu falei praticamente tudo que eu queria falar sobre, né? Então, também tem uma parte também que eu ia falar sobre growth stocks, né? Também não é algo interessante para investir. Quem investe em growth stocks não talvez não entenda muito sobre investimento, vai dizer, né? Então, no fim, as dicas até agora, a gente vai ter até 2025, né? Então, vou ver ainda a palestra de 2022, perdão, 2002, até Infinity Além, para falar sobre também. Mas o grande ponto, tudo que a gente já viu é o investimento de longo prazo, ele tem uma base em empresas que geram retornos futuros, que são, entre aspas, previsíveis por serem empresas consistentes ao longo do tempo e que tem um mercado que é tecnicamente inevitável, né? O portfólio tem que ser pequeno e investimentos de longo prazo, de anos aí, tipo, ou eles falam assim, você tem que segurar uma ação e segurar ela até infinito além. Não necessariamente ações que têm dividendos, isso é uma coisa que questão, para terminar. Uma empresa pagar muito dividendos, na verdade, é um problema. Pode ser um mau sinal. Não é porque uma empresa paga mais dividendos que isso é bom, pelo contrário. Às vezes é melhor ter uma empresa que não paga dividendos, porque dividendos é basicamente tu dá dinheiro para os investidores. Tu poderia reinvestir na empresa. Por que ela está dando tanto dinheiro para investidores e não reinvestindo na empresa? Então, às vezes, a Berkshire Hathaway, ou a própria Tesla não paga dividendos, porque ela tem que reinvestir na empresa. E às vezes isso dá mais retorno para os investidores do que pagar dividendos. Então, esse é um ponto extremamente importante. A pessoa que só procura ações que pagam dividendos nesse contexto, né? E outra coisa, viver de dividendos é para quem tem muito capital. Muito capital. Então, uma pessoa que ganha, sei lá, 3 mil por mês, 5 mil, não vai conseguir viver de dividendos tão cedo. Então, tipo, viver só disso. Porque tem que ter muito capital alocado em empresas que vão dar yield ao longo do tempo. Se você possivelmente escolher a empresa certa, né? Então, não é tão simples assim. Então, é uma coisa também de longo prazo. Então é isso.